Nossa leitura bíblica hoje está em Mateus, no capítulo 13, versículos 31 a 35. O título dessa mensagem é Uma Grande Quantidade. Isaías, quando descreveu o servo do Senhor na sua profecia messiânica, descrevendo Jesus, principalmente no final do capítulo 52, capítulo 53, são capítulos que descrevem Jesus com uma propriedade muito grande. Pensar que ele escreveu 700 anos antes de Cristo. Até meados do século XIX, ninguém acreditava que Isaías tinha escrito antes de Jesus. Todo mundo achava que pelo menos alguns capítulos de Isaías foram escritos depois de Jesus. E então o Senhor permitiu que um garoto, procurando umas cabras, entrasse numa caverna e encontrasse manuscritos, inclusive do livro de Isaías, que os cientistas dataram em 200 anos antes de Cristo. Portanto, uma cópia de 500 anos depois de Isaías, mas ainda assim 200 anos antes de Cristo. E exatamente o livro de Isaías que nós temos na mão foi o livro de Isaías que foi encontrado, copiado 200 anos antes de Cristo, com todas as profecias acerca de Jesus, descrevendo exatamente como seria o Senhor. Agradeço a Deus que permitiu isso, não para fortalecer a nossa fé, mas para que a falta de fé dos ateus e dos críticos recebesse a devida zombaria, recebesse o justo e correto escárnio, uma vez que duvidaram da palavra do Senhor. São humilhados pela própria ciência, não é? E nós seguimos crendo. Mas no versículo 14b, Isaías escreve sobre Jesus dizendo: sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem, não parecia um ser humano. Não parecia um ser humano. Portanto, Isaías está dizendo, Jesus nem ser humano não parecia, de tão desfigurado. E aí a gente começa a pensar como as outras nações apresentam os seus deuses, como as outras religiões apresentam os seus deuses. Pensar, por exemplo, quando visitamos, levei comigo alguns dos nossos missionários, visitamos a Tailândia para uma conferência, e estivemos ali alguns dias, olhando como aquele país, que é o maior país budista do mundo, como eles tratam o Buda, não é? Como o Buda é ilustrado, não é? Dourado, não é? Sempre numa posição digna, com estátuas muito grandes, não é? E Jesus, nem ser humano não estava aparecendo na descrição de Isaías. Se vamos a um país islâmico, como eu tenho ido, e vemos como os muçulmanos tratam o seu profeta, né? Tem regras, inclusive, do que você pode não fazer com um papelzinho escrito o nome do profeta. Tem que tomar cuidado. E o nosso Jesus, nem ser humano, não parecia. E podemos pensar em tantos deuses que são enfeitados, que são revestidos de ouro, que contam-se histórias e mitos, eles são fantásticos, eles são incríveis. E o nosso Jesus
ele era tão comum, tão comum, tão comum, precisaram pagar 30 moedas para Judas apenas dar um beijo para poder indicar quem era. Você pensa que esses fariseus estão ali tentando prender Jesus há meses e não conseguem, simplesmente que não dá para identificar quem é esse Jesus, de tão comum que é. Acho que nós saímos mal com nossa religião, porque Jesus não tem nada de especial. No dizer de Isaías ainda, nada havia nele que chamasse a nossa atenção. Já pensou nisso? Ah, mas Jesus vai vir em glória, né? Bom, estamos esperando. Ele vai vir mesmo, mas a gente ainda não viu. Pedro, Tiago, João viram ele transfigurado, né? E nem falaram para ninguém. Só mais tarde é que eles escreveram lá, vimos Jesus transfigurado. Não dá nem para ter ideia de como era a cara de Jesus transfigurado. Nós imaginamos Jesus vindo em poder e grande glória. Mas nós nunca o vimos nessa condição. Jesus nasceu, viveu e morreu e ressuscitou como um homem simples, parecido conosco. Isso não forma uma boa religião. Não forma uma religião fantástica. Não forma uma religião incrível, magnífica. E embora o catolicismo romano tenha se esforçado para construir um Vaticano monumental e passar uma ideia magnífica de Jesus, isso cheira fake, não parece conferir com Jesus. Alguém contou uma história, atribuída talvez a Francisco de Assis, que foi visitar um Papa e já estava se construindo então grandes catedrais e monumentais, edifícios. E diz que aquele Papa disse: olha, a igreja não pode mais dizer ouro e prata não tenho. E diz que aquele homem muito simples disse que é uma pena, porque ela também não pode dizer levanta-te e anda. Nós não somos uma religião espetacular. O nosso Deus não tem uma capinha vermelha e sai voando por aí. Ele se fez como um de nós, sofreu o que nós sofremos, foi crucificado, e nós ainda estamos esperando o dia em que Ele virá como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas por enquanto, o registro que nós temos, o entendimento que nós temos, é esse.
você pensar bem, Jesus perde para todos os deuses, todas as religiões. Todos eles são muito mais fantásticos do que Jesus. Eu tenho conversado com muitas pessoas que não são cristãs, que não têm cultura cristã, que não entendem o cristianismo. E sempre que elas ouvem falar de Jesus, elas ficam perplexas. Elas não entendem. Mas ele não era o Criador, não era poderoso, ele não podia. Podia. E por que ele se deixou prender, se deixou crucificar, se deixou torturar? Não consigo entender. Eu estou quase dizendo para as pessoas, também não entendo. Mas foi assim que aconteceu. Mesmo no nosso país pós-cristão, já podemos falar de um Brasil pós-cristão, onde as pessoas não têm mais nenhuma ligação com o cristianismo, nós temos uma geração hoje de adolescentes que nunca foi em nenhuma religião. Nunca foi em nenhuma igreja católica, evangélica, e também não foi nem mesmo em outra religião. Temos hoje uma geração completamente secularizada. Vivemos em um país já pós-cristão. E as pessoas não entendem, elas não entendem por que... mas eu não... Né? Quando já tiveram essa experiência, a pessoa dizia, mas por que Jesus teve que morrer no lugar? Porque ele não era Deus, não podia só ter perdoado? Você já ouviu essa pergunta? E nós vemos constantemente essa história. E aí nós temos o segundo discurso de Jesus em Mateus, que ocupa o capítulo 13 quase todo, onde Jesus vai contar 8 parábolas, explicando o significado do reino, explicando como é que o reino existe, por que o reino existe, como é que se entra no reino, qual o tamanho do reino. E essas 8 parábolas nos ajudam a compreender melhor por que o reino de Deus é tão diferente das outras religiões, tão diferente das outras maneiras, das outras formas. Quero convidar vocês para nós lermos Mateus capítulo 13, dos versículos 31 ao 35. Essa é a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz assim: e contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento, que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia, sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta: abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Amém. Do que esse texto está falando? O que a gente tem que prestar atenção aqui? Olha novamente o versículo 31, primeira parte dele. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como... E o versículo 33, o início dele. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como... E o versículo 34, Jesus falou todas estas coisas à multidão por parábolas. Portanto, o que nós ouvimos nesse texto é que Jesus está explicando
como é que existe, como funciona o reino celestial, o reino dos céus. E essas duas parábolas, elas estão juntas aqui, porque elas se agrupam debaixo de um título que nós podemos dizer são as parábolas do crescimento. Essas duas parábolas tratam de crescimento, trata de aumento, de agrandamento. E as parábolas de Jesus, elas não são parábolas no sentido que a nossa gramática deu. Nossa gramática pegou a palavra parábola para designar uma determinada figura de linguagem. E é justo até pela desconstrução, pela etimologia da palavra. Essa ideia de parábola, parabolé, é a ideia de lançar junto, lançar ao lado. Portanto, traz uma ideia de paralelismo, uma ideia de algo que é um paralelo de uma outra coisa. Se eu digo para você, por exemplo, e eu vou dar um exemplo que se relaciona com o conceito que eu quero transmitir, então nós chamaríamos isso de uma parábola. Uma história, um exemplo, cujos elementos se parecem com aquele outro que eu desejo explicar. Só que as parábolas de Jesus, quando nós as estudamos, nós percebemos que elas não são meros paralelos. Muitas vezes Jesus conta uma história que não tem nada a ver com a outra, pelo menos não em termos dos elementos. As parábolas de Jesus poderiam ser mais entendidas como enigmas. Elas são histórias com um determinado significado, e para chegar a esse significado você tem que pensar sobre isso. Você tem que raciocinar. Você tem que pôr a sua mente para funcionar, para que você chegue a uma conclusão do que é que está sendo ensinado. Portanto, as histórias que Jesus contou são como enigmas, e essas duas são assim também. E qual é o objetivo desses enigmas que forçam o seu raciocínio, forçam o seu pensamento? É justamente isso, é dar a você o entendimento, nesse caso do segundo discurso, do que é o reino dos céus. Como é que ele existe? Como é que ele funciona? Isso é importante você entender. Cada parábola está dizendo, o reino dos céus é como. Então você fica sabendo que o objetivo é dar a você o entendimento. E a última parábola, a oitava parábola, disse que o homem instruído nas coisas do reino é como o dono de uma casa. É como uma pessoa que tem, uma pessoa rica, uma pessoa que tem uma grande propriedade. E ele pode administrar esse tesouro, o tesouro dele, a riqueza dele. Portanto, nós vamos olhando a primeira, a segunda, a terceira, na oitava parábola, se confirma essa ideia de que Jesus quer nos enriquecer acerca das coisas do reino. Ele quer que o conhecimento do reino seja uma riqueza para nós. Portanto, cada uma dessas parábolas está nos ensinando alguma coisa importante sobre o reino, alguma coisa que nós precisamos entender acerca do reino de Deus. E então, ambas as parábolas, elas começam da mesma forma, falando de algo muito pequeno, falando de algo insignificante, de algo aparentemente sem significado. Versículo 38,
31. E contou-lhes outra parábola: o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo, embora seja a menor dentre todas as sementes. Né? Os biólogos de plantão vão dizer que existem sementes menores do que a semente de mostarda, né? Então, em favor dessa parábola, duas coisas a que ela pode se referir: é a menor semente da horta, né? E também Jesus pode estar apenas utilizando o senso comum, o entendimento da época de que a mostarda era uma semente muito pequena e ela era constantemente utilizada como figura para se falar de coisas pequenas. Versículo 33: e contou-lhes ainda outra parábola: o reino dos céus é como fermento. Quanto de fermento? Um pouquinho só. Para fazer um bolo, quanto vai de fermento? Uma colherzinha de chá? Uma colher de sopa? E enquanto em 1 quilo de farinha? Quanto? Meio quilo de farinha. Essa mulher aqui tinha uns 20 quilos de farinha. O original vai indicar uma medida que na nossa seria uns 20 quilos de farinha. Portanto, ela tinha um punhado de fermento, provavelmente fermento natural, até um pouquinho mais do que os fermentos químicos, mas de qualquer forma muito menos. Estamos falando de pouca coisa comparado à quantidade de farinha, não é? Nos dois casos, o que Jesus está dizendo é que o reino dos céus se compara a algo muito pequeno. Se compara a algo que ninguém dá lá muito valor. Um grãozinho de mostarda. Umas colheradas de fermento. Estamos falando de alguma coisa pequena. De alguma coisa que não tem lá grande importância aos olhos de quem está analisando. É um punhadinho. Você compara a semente da mostarda com as outras sementes e diz: é muito pequena. E você compara a quantidade de fermento com a quantidade de farinha e você diz: é muito pouco. E é disso que Jesus está falando. E o que é que significa? Esses 2 milênios da igreja, sobre essas duas parábolas, e principalmente sobre a parábola do grão de mostarda, muitas conjecturas foram feitas. E esse texto bíblico não permite nenhuma delas. Certamente você já ouviu comparar a semente de mostarda com a igreja. A igreja começa pequenininha, só o irmão. Alguém é capaz no aniversário da igreja pregar essa passagem. Diz: irmão, quando nós começamos aqui como uma semente de mostarda, era só o irmão Francisco, não é? Com o violão desafinado dele, e ele vinha aqui todo o culto sozinho, ficava blém, 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 blém. Mas hoje nós temos esse templo maravilhoso aqui, sentam tantas pessoas, isso é como uma árvore de mostarda, e todos vocês são como passarinhos sentados nos ramos e tal. Não parece que essa é a ideia? Mas esse texto não permite. Esse texto não permite você entender, porque ele não está dizendo o que é essa árvore de mostarda. Ele está dizendo que o reino é como um homem que plantou uma semente de mostarda, e essa semente germinou e se tornou uma árvore tão grande que até os pássaros vêm sentar nela, nos seus ramos, vêm se apoiar nos seus ramos. Jesus não deu significado aos pássaros. Não adianta dizer que os pássaros são os crentes que vêm sentar nos ramos da árvore de mostarda, que é a igreja. Jesus não disse qual é a árvore, o que a árvore de mostarda é, e você não tem permissão para dizer nada que a Bíblia não diz.
Teologia bíblica não dá para você permissão de dizer uma coisa que o texto bíblico não diz. O texto bíblico diz que o reino é como uma semente de mostarda plantada no campo por um homem e que se torna uma árvore tão grande que até os pássaros vêm sentar nos seus ramos, vêm se apoiar nos seus ramos. Só isso o texto diz. O fermento, então, aí que o povo pira mesmo. Até porque mostarda só tem uma mostarda na Bíblia, mas fermento tem várias referências. E aí começa a juntar a referência. Não pode. Essa é uma revelação. No outro lugar, fermento significa outra coisa. Você não pode juntar. Olha, quando Jesus falou do fermento dos fariseus, estava falando da influência. Da influência das heresias. Será que aqui é a mesma coisa? Será que o reino dos céus é como uma heresia que... Não, não é. Eu não posso fazer isso. Eu não posso dizer que o fermento é como uma influência, porque o texto está dizendo que o reino dos céus, o reino celestial, é como o fermento que uma mulher mistura na massa. O texto não está nem dizendo que o fermento é o reino. Ele está falando da dinâmica de misturar o fermento na massa. De misturar uma coisa pequena, uma coisa pouca, em algo que é muito maior. E essa coisa que é pequena termina alterando a coisa que é maior. Essa é a ideia. E o texto está dizendo que o reino é assim. Ele não está dizendo que isso é influência. Ele não está dizendo que isso é a pregação. Ele não está dizendo que isso é o estudo bíblico. Ele não está dizendo que a semente de mostarda são as ofertas, né? Porque essa também é uma... Irmão, sua oferta pode ser pequenininha como um grão de mostarda, mas Deus vai torná-la grande, né? Olha só que maravilha. Mas não é isso que está escrito na palavra de Deus. Nós precisamos aprender a nos limitarmos ao texto bíblico. Eu falei várias vezes para os professores insistirem com vocês. E toda vez que vocês estivessem voando do texto, para eles puxarem o pé de vocês e cimentar vocês no texto de novo. Quem já tomou um puxão aí, foi chamado de volta para o texto aí? Hã? Alguns aí. Que bom, agradeça depois os seus professores aí. Porque vocês ficaram viciados nisso. Pregações que o sujeito lê o texto e depois fica dando rasante no texto. Nem encosta no texto mais, só fica sobrevoando. Fala-se sobre a Bíblia, mas não se fala a Bíblia. E vocês precisam aprender a falar a Bíblia. O que está escrito. Reconhecer que nesse texto não está falando sobre pregação, não está falando sobre instituição, não está falando sobre igreja, não está falando sobre oferta, está falando sobre o reino. E dizendo que o reino é como um homem que planta uma semente de mostarda na sua horta, no seu terreno, e ela se transforma numa árvore grande, tão grande que os pássaros podem até sentar nos seus ramos, pousar nos seus ramos. Que o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher mistura numa grande quantidade de farinha, e esse fermento leveda fermenta toda a massa. É isso que o texto diz. Ele está falando dessa insignificância, dessa pequenez que se torna grande. Algo pequeno que altera uma grande quantidade. Algo pequeno que se torna grandioso. E que seria isso então?
Versículo 32 disse: quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Versículo 33, o final dele diz: e toda a massa, toda aquela grande quantidade de farinha ficou fermentada. Se o texto não está tratando da igreja, não está tratando da oferta, não está tratando da doutrina, não está tratando da pregação, do que é que o texto está tratando? Bem, nós já vimos isso várias vezes, o texto está tratando do reino. E aqui há um problema de entendimento. Não sei se, vamos dizer que é um problema político, cultural. Nós não entendemos muito de reino. E os poucos reinos que a gente conhece são reinos parlamentaristas. A maior parte dos reis que a gente já ouviu falar é só uma figura decorativa. Um chefe de Estado, ele representa a nação, mas ele não manda nada. Não manda nada. São reis que exercem uma representação, normalmente, de um Estado que depende de 3 poderes. Tem um primeiro-ministro como executivo, tem um parlamento como legislativo, e tem uma corte, uma Suprema Corte como judiciário. O reino que a Bíblia está falando é um reino absolutista. No reino absolutista, o rei é o executivo, é o legislativo e é o judiciário. Ele sozinho faz a lei, executa a lei. Nós não temos uma palavra igual no inglês, reinforcement, né? Então a gente não tem essa palavra que diz que ele faz o enforçamento da lei, não é? Ele faz com que a lei seja cumprida. Ele, ao mesmo tempo, faz a lei, executa a lei e julga os casos que saem fora ali da lei. Isso é um governo absolutista. No governo absolutista, uma monarquia absolutista, o Estado, o reino, não é a geografia. A geografia é uma propriedade do reino. O rei é dono das terras. As pessoas não são o reino. Elas são propriedade do rei. O rei é dono das pessoas. Em uma monarquia absoluta, o reino é o rei. O reino é o rei. Acho que no filme 10 Mandamentos é que aparece o faraó dizendo: eu sou o Egito. Ele sozinho é o Egito. O resto pertence a ele. Ele é dono de tudo. O reino dos céus é um reino absolutista. Você não é o reino. Você é propriedade do reino. A igreja não é o reino. A igreja é propriedade do reino. Uma coisa só é o reino. O reino é Jesus. Conhecer o reino de Deus é conhecer Jesus. O Senhor Jesus começou a pregar, ele dizia: o tempo é chegado, o reino está acessível, está próximo, encosta no reino aqui, olha o reino aqui. Quando é que o reino de Deus ficou próximo? Quando Jesus chegou. Se o reino está aqui,
reino está entre vós. Jesus é o reino. Se nós olhamos e temos entendimento do que significa esse reino de Deus dentro de uma perspectiva absolutista, como ela está ensinada desde Gênesis até Apocalipse, nós vamos entender que essas duas parábolas se referem a Jesus. Ele é o reino. E quando nós olhamos para essas parábolas, olhando para Jesus como reino, Jesus é como uma semente de mostarda. Jesus é como uma colherada de fermento. Quem é que dá valor a uma semente de mostarda? Quem é que dá valor a uma colherada de fermento? Mas este que é desprezado pelos homens, esse a quem os homens não viram valor, esse a quem as pessoas olharam e não viram valor nele, Deus o fez cabeça de todas as coisas e colocou todas as coisas debaixo da autoridade dele. Essa é a história que o apóstolo Paulo nos ensina em Efésios. É isso que nós aprendemos. O plano de Deus é submeter todas as coisas ao Senhor, de modo que a semente de mostarda se torna uma grande árvore, tão grande que as aves vêm fazer seu ninho nessa árvore. E essa colherada de fermento se torna aquilo que modifica todas as coisas em volta dela. Quando nós começamos a entender o reino como sendo Jesus, a gente olha para essas parábolas do crescimento e a gente pode entender que se Jesus é olhado pelas pessoas entre as outras religiões, se como Isaías, lá no capítulo 53, disse, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Ele é a semente de mostarda. Ele é a colher de fermento. É Ele quem pode parecer pequeno, quem pode parecer sem importância, quem pode parecer insignificante e insuficiente aos olhos dos outros. E você, se sair para evangelizar, vai ter essa experiência constantemente. Porque por mais que nós estejamos aqui dentro da igreja, e pode ser que daqui a pouco vamos cantar e um dos nossos cânticos seja: grande é o Senhor em quem... Mas o seu amigo na escola não acha que ele é grande. O seu vizinho não acha que ele é importante. As pessoas desse mundo acham que podem zombar, que podem enganar, que podem ludibriar. As pessoas desse mundo acham que Jesus não é tão importante assim. E quando elas olham, inclusive, para muitas imagens de escultura, daquele ser magrelo, com as costelas à mostra, e com aquela cara assim, de sofrido, e todo cheio de feridas, tão desprezível como uma semente de mostarda com uma colher de fermento. E o reino dos céus é assim, é desse jeito, é dessa forma. Às vezes nós ficamos pensando, por que é que Deus não se manifesta de uma maneira magnífica e vem com raios e trovões e mostra para essa gentalha quem é Deus? Se você tem uma expectativa dessa para o cristianismo,
Eu aconselho você a ir tirar umas férias lá na Coreia do Norte e ver como a igreja adora uma semente de mostarda, adora uma colher de fermento. Como são os últimos entre as nações, como são os mais desprezíveis, os mais humilhados. Porque o reino dos céus funciona desse jeito. É dessa forma. Não é agora, não é hoje que o Senhor vai se manifestar como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Para esse mundo ele ainda é apenas uma semente de mostarda, ainda é apenas uma colher de fermento. E é mais provável que, como nossos irmãos têm sofrido em todos os lugares do mundo, as pessoas estejam perguntando: por que é que você está seguindo uma semente de mostarda? Por que é que você está seguindo algo tão insignificante, tão desimportante? Há deuses mais importantes, mais dourados, mais enfeitados do que esse Jesus. Por que você está seguindo algo tão insuficiente, tão insignificante, tão sem importância? O reino dos céus funciona desse jeito. Haverá um dia em que essa semente de mostarda será uma grande árvore. Haverá um dia em que esse fermento vai modificar todas as coisas. E então será tarde demais para aqueles que não creram, para aqueles que não receberam, para aqueles que não o aceitaram. E essas parábolas, elas têm que nos ajudar a abrir mão de uma fé triunfalista. Uma fé triunfalista que envergonha os irmãos que ao longo da história foram torturados por amor de Cristo, sofreram por amor de Cristo, não receberam reconhecimento deste mundo, não receberam a glória desse mundo. Ao longo da história, foram desprezados, foram humilhados, foram intimidados, mas permaneceram crendo, permaneceram esperando. Cristianismo, irmãos, não é para os fracos. Uma fé verdadeira assim não é para os fracos. E muitos têm transformado o cristianismo numa visão triunfalista e querem pregar essa visão para o mundo. E aí as pessoas vêm para a igreja esperando uma coisa. E quando vêm as aflições, e quando vêm as dificuldades, aquela plantinha que começou a nascer murcha, como diz a parábola dos terrenos. Por quê? Porque não estava baseada na realidade. Porque não tinha profundidade na verdade. Essa é uma mensagem que, enquanto eu estou aqui em pé na frente de vocês, meu coração está se lembrando de cada crente nos países em que a igreja é perseguida, que estão vivendo escondidos, humilhados. Países em que a igreja tem 0,00 alguma coisa por cento da população. Países em que são a minoria das minorias, perseguidos, envergonhados.
Eu estive na Malásia e fiquei espantado. Embora os anúncios da televisão eram em malaio, da língua local, mas eu percebi uma coisa. Faz o anúncio do carro e tem 2 preços. Se você é muçulmano, é um preço. Se você é cristão, é muito mais caro. Enquanto eu prego, enquanto eu ensino aqui, eu estou lembrando de cada um desses países onde os crentes são envergonhados, intimidados, pisoteados, onde eles são a minoria da minoria. A igreja brasileira se enganou, achou que a vitória de Jesus na nossa vida, que a gente é 30 milhões ou 40 milhões, depende, né? Depende de quem conta, pode chegar até 350 milhões de evangélicos aqui no Brasil, né? E nós começamos a achar que somos vitoriosos por causa disso. Mas isso não combina com o grão de mostarda, nem com a colher de fermento. Não é assim que é o reino dos céus. Não é assim que é o reino celestial. E o texto, então, Mateus nos traz uma base bíblica aqui para isso que ele está apresentando. Ele apresentou metade das parábolas, são 8 parábolas nesse discurso. Ele apresentou 4. E aí ele de novo justifica por que Jesus ensinava por parábolas. Versículo 34, Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta: abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. O texto que ele está citando é do Salmo 78, versículo 2, Salmo de Asaf. É o próprio Asaf quem está falando, que ele vai falar por parábolas e enigmas. Ele quer contar a história de Israel, frisando a ação de Deus em relação a Israel, no Salmo 78. Então ele começa dizendo: falarei por parábolas. E Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, toma esse versículo como messiânico. E toma as palavras de Asaf, que é chamado de profeta por Mateus. Primeiro, porque todo mundo que fala em nome de Deus é um profeta. E segundo, porque o livro de Crônicas, lá no capítulo 29, segundo Crônicas 29 e 30, explicitamente diz que Asaf era um profeta, né? Então Asaf, possivelmente no Novo Testamento, por causa da sua revelação de Cristo, é chamado de profeta. E esse texto então mostra Asaf falando em parábolas, falando por enigmas, para dar testemunho da obra de Deus. Esse é certamente a citação desse versículo, um convite para nós também entendermos o reino, para podermos testemunhar dele, para podermos falar do reino para outras pessoas. Precisamos entender o reino. Irmãos, quanto da nossa pregação não vem de um perfeito entendimento do reino de Deus? Quantos crentes, quando abrem a boca para falar com o não crente, estão falando de coisas que o Senhor não mandou falar, estão apresentando o reino de uma maneira que Deus não mandou apresentar.
Estão prometendo coisas que o Senhor não mandou prometer. Estão dando valor a coisas que o Senhor não valoriza. E não estão valorizando aquelas coisas que o Senhor valoriza. As parábolas, inclusive as do crescimento, foram contadas para que a gente entenda o reino. E para quando a gente falar sobre o reino, a gente fale com entendimento. E quantas vezes? Já contei um testemunho, eu com 14 anos, profundamente empático com um menino da minha idade que eu estava evangelizando e que era surdo. Eu disse a ele que se ele viesse para Jesus, Jesus podia curá-lo. E aquele menino respondeu por gestos e outra pessoa traduziu. Ele disse: ele está dizendo que tem vários amigos que vão na igreja e ainda são surdos. E eu percebi naquela hora que eu tinha pregado uma coisa que o Senhor não me mandou pregar. Que a minha visão do reino estava errada. E então eu preguei uma coisa que o Senhor não me mandou pregar. O Senhor não me mandou pregar cura. E eu estou dando só um exemplo de quantas vezes nós estamos falando para as pessoas, ou até temos expectativas nossas, pessoais, sobre o reino, que não são verdadeiras, que não estão de acordo com a palavra de Deus. Um dia, nós veremos a árvore de mostarda tão grande, que poderemos fazer o nosso ninho nela. Um dia, nós veremos esse fermento misturado na massa, modificando tudo, modificando toda a realidade. Um dia. Mas o reino dos céus não é assim. O reino dos céus agora não é assim. O reino dos céus é diferente disso. E essa é uma pregação difícil para uma igreja que mais ou que menos é toda triunfalista. E quando a gente começa a pensar em reino, em Jesus como rei, nós nos esquecemos de que Ele é o Nazareno. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Esquecemos que Ele foi rejeitado, torturado, desprezado. Esquecemos quem é o reino. Nós precisamos aprender muito sobre esse reino. Essas parábolas nos ensinam sobre esse reino. Precisamos aprender muito sobre ele, para não termos expectativas erradas e nem ensinarmos coisas erradas para as outras pessoas. Eu vou encerrar, não com um versículo, mas com uma frase que a gente está acostumado a ouvir em todo lugar. Não viva de aparências. Você precisa de um reino real, verdadeiro. Não viva de aparências. Não construa uma imagem de idolatria que pode parecer muito fantástica, muito especial, mas que não corresponde com a realidade. O reino dos céus é como uma semente de mostarda. É como uma colher de fermento.